Quero chamar sua atenção para imagens ao vivo direto do Rio de Janeiro, porque como a gente falou no começo do jornal, tinha expectativa dessa coletiva de imprensa após a reunião de autoridades cariocas com autoridades federais depois da mega operação que foi realizada ontem no Rio de Janeiro. Vamos então acompanhar ao vivo. Ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro, a maior operação da história das polícias aqui. Muitos ensinamentos foram tirados ontem. Acabei de sair de uma reunião com diversos governadores, onde foi demonstrado solidariedade, apoio, parabenizando a operação. O que nos dá certeza de ontem poder ser o início de um grande processo no Brasil. Nós temos a convicção que nós temos condições totais de vencer batalhas, mas sozinhos não temos condições de vencer essa guerra. Essa guerra é uma guerra contra um Estado paralelo que cada dia vem se demonstrando mais forte, com poder bélico maior, com mais poderio financeiro e, sobretudo, aqui no Rio de Janeiro, usando esse poder bélico e esse poder financeiro para fazer quase que uma ocupação territorial. Me reuni, também falei por telefone ontem com alguns membros do governo federal. Pelo que eu sei, eles estão reunidos agora para entender as estratégias deles e eu estou esperando algum contato que finalize a ideia deles de virem ao Rio de Janeiro ainda no dia de hoje. Não sei quem viria e nem que horas que essa pessoa viria, mas deixando claro que, sobretudo vendo algumas falas do que aconteceu de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Que nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, que a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, é essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Fiquei feliz nessa reunião com os governadores ao entender que todos eles percebem a importância de resolver o Rio de Janeiro, de como as situações, sobretudo de algumas ações judiciais, fizeram o Rio ser esse grande bunker de lideranças hoje. E os governadores percebem isso claramente e todos se colocaram com a intenção de ajudar, com a intenção de colaborar com o Rio de Janeiro. Esperamos do governo federal, sinceramente, um foco no Rio de Janeiro, um foco de integração,
um foco de trabalho junto, um foco inclusive de financiamento, de nos ajudar nesse financiamento, já que há, por parte de algumas autoridades, tanta preocupação que eles nos ajudem sim a financiar. E por fim, dizer que todo o trabalho de perícia, todo o trabalho de fiscalização da ação está completamente aberto aos órgãos de controle. Ontem falei com o ministro Rui Costa, a princípio eram 9 vagas e depois eu solicitei 10 vagas em presídios federais. Ontem mesmo falei com o presidente do Tribunal de Justiça e com o Procurador-Geral de Justiça para que a gente possa facilitar a ida desse criminoso que já estão em isolamento desde ontem, aqueles que os relatórios de inteligência mostram que são quem ficam comandando o terror de dentro das cadeias. E também falei algumas vezes ontem, também já hoje de manhã, com o prefeito da cidade, onde tive a informação que, graças às nossas ações em conjunto, tanto da prefeitura quanto do Estado, que a vida na cidade vai tomando a normalidade. O transporte público já voltou a funcionar, aquelas empresas que quiseram funcionar estão podendo funcionar normalmente, e a gente espera que no dia de amanhã, inclusive escolas ou empresas, faculdades que não funcionaram, voltem a funcionar, para que a gente possa utilizar o que foi feito ontem como início de um grande trabalho, início de um grande tempo, onde todos vão se unir, todos vão poder trabalhar juntos, e a gente vai ter condição de livrar cariocas fluminenses, mas sobretudo brasileiros, do jugo da criminalidade. Queria repetir que estados ou cidades que não sofrem hoje com problema de segurança pública sofrerão em breve. Aquele que não entender que esse é o maior problema do Brasil hoje, terá que, em muito pouco tempo, refazer a sua fala e pedir perdão à sociedade. E por isso, o Rio de Janeiro sai na frente, mas não na perspectiva de fazer sozinho, mas na perspectiva de entender o seu papel, entender que o epicentro desse problema que assola o Brasil é o Rio de Janeiro, e que nós não nos furtaremos de fazer a nossa parte. Repito, mostramos ontem um duro golpe na criminalidade, que temos condições de vencer batalhas, temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecer que essa guerra não será vencida sozinhos. Todos os meus secretários estão determinantemente proibidos de dar nenhuma declaração que não seja pró-segurança pública e pró esse problema. Não bateremos boca com ninguém. Espero que todas as autoridades entendam que esse é o momento de união, é o momento onde temos uma grande oportunidade. E sinceramente, nós que temos compromisso público, esperamos que essa oportunidade não vire um campo de batalha e não vire politicagem. Daqui a pouco terá uma coletiva de imprensa de balanço na cidade da polícia, onde todo o armamento apreendido estará lá exposto para que as senhoras e os senhores possam fazer as suas imagens, as suas reportagens, e que a população possa, com toda a transparência do mundo, saber tudo o que aconteceu. Repito, o Rio de Janeiro não tem medo nenhum de fiscalização, de responder ou de falar o que aconteceu. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento, que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem e de que, caso alguém quer também ficar à disposição da lei. Qualquer um que tenha saído dos ditames da lei tem a lei como seu grande guarda-chuva e arcabouço.
No mais é isso, agradecer às nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas e tivemos ontem, de vítima ontem lá, só tivemos os policiais. E eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias sejam completamente amparadas e protegidas pelo Estado, para que a gente possa valorizar a nobre ação de pagar com a própria vida pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça, pela defesa do Estado democrático de direito e pela liberdade dos nossos irmãos cariocas e fluminenses. Obrigado, governador. Então nós vamos agora abrir para as perguntas, começando com a TV Record, com a repórter Ana Paula Ladeira. Só me diz onde está, por favor, para eu olhar certo. Ana Paula. Oi, bom dia, governador. Gostaria de saber com quais governadores o senhor conversou hoje pela manhã, o que foi tratado com eles? Na verdade, não foi tratado muita coisa. Foi uma reunião mais de solidariedade, de parabenização e de percepção que esse é um problema que precisa do Rio de Janeiro para solucionar. Os governadores têm muito a ideia de que grande parte das lideranças criminosas estão aqui no Rio de Janeiro e que a solução dos seus estados também passa pelo Rio de Janeiro. Então, conversei aqui agora com o governador, falei um pouco com o Tarcísio, falei com o Caiado, falei com o Jorginho Melo, falei com o Eduardo Leite, acabei de receber mensagem também aqui do governador Ibanez, realmente todos muito imbuídos. Recebi ligação de manhã do Helder Barbalho, de diversos governadores se solidarizando, parabenizando e reconhecendo a coragem do Rio de Janeiro de dar esse pontapé inicial da solução desse problema, no combate dessa guerra. E eu agradeço demais os colegas governadores e, com certeza, a ajuda que eles propõem será bem-vinda, todavia, será técnica. Não haverá politicagem em mandar, simplesmente sai mandando policial para cá, para cá. Não será assim. Caso a gente entenda que precisa de ajuda, elas serão definidas pelos secretários de Segurança Pública de forma técnica, ordeira e baseada na necessidade, e não simplesmente na vontade de encher isso aqui de polícia, que não é isso definitivamente o que a gente precisa. Próxima pergunta com a repórter Clara Neri, da TV Band. Bom dia. A gente está ao vivo na Band News FM e na tela da Band. Queria fazer 2 perguntas. A primeira, em relação ao que você pode falar sobre os cortes que foram colocados pelos moradores na praça, se ainda está sendo contabilizado, e também em relação ao apoio ao do governo federal, se em relação às outras operações anteriores, foi pedido em ofício apoio também da PF e da PRF. Olha, eu tenho que até fazer uma justiça aqui, sobretudo para a PF, e eu vou nominar o meu elogio ao novo superintendente do Rio, o Galvão. Ele, desde que entrou, ele tem procurado, sobretudo a Polícia Civil, tem feito um grande trabalho. Assim, a vontade da PF é muito grande de colaborar conosco. Então, já fiz reclamações no passado sobre a PF, e a PF realmente, e elogio mesmo, desde a entrada do Fábio Galvão, eles têm uma busca incessante conosco por integração. Fizeram 2 ações excepcionais, uma estourando uma fábrica de fuzis em São Paulo e a outra uma de bloqueio de bens de criminosos, que a nossa Polícia Civil também participou, mas o diálogo com a Polícia Militar. A questão da PRF e da Força Nacional, um pouco menos, mas também abertos ao diálogo. Sei que temos já 200 homens da Força Nacional aqui. Na época, desde o então ministro Flávio Dino ainda, foi solicitado que esses 200 homens focassem nas estradas federais, sobretudo para combater o roubo de carga, e eles estão lá até hoje. A gente não tem muito como fazer balanço da efetividade, mas
toda ajuda ela é válida e a gente agradece. Então, na questão da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para essa operação não era uma investigação que eles estavam. Eu deixei claro que naquelas operações a nossa ideia era o blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha, ele tem capacidade de passar por cima das barricadas. E aquilo era fundamental para que o policial, entrando na operação, não fosse alvo de uma situação privilegiada dos traficantes. Por isso que os blindados foram pedidos. Não é a nossa vontade de usar blindado, como eles querem usar blindado, não. Isso é pensado em técnica, é pensado em estratégia, e nós somos proibidos de comprar esse tipo de blindado porque eles são exclusivos de forças nacionais. Por isso que nós não temos esses blindados. Então, deixar claro essa fala, a questão de utilização, de terem que ser servidores dele utilizados, fez com que a gente falasse o seguinte: não vamos ficar chorando, não ajudaram, não ajudaram. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso e a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem, quem estava aqui, mas no momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando, chorando. Se dá para ajudar, ajuda, se não dá, a gente vai tocar. Próxima pergunta agora para o repórter Bruno Gruber, da TV Globo. Governador, bom dia. Por gentileza, respeitar a ordem dos jornalistas credenciados? Obrigado. Primeiramente, eu sei que o senhor já anunciou que o balanço vai ser feito em seguida lá na cidade da polícia, que esses números estão sendo contabilizados, mas com base nos números de ontem e nos corpos que foram encontrados hoje, eu queria saber se o governo do estado já consegue dizer que todos os mortos, além dos 4 policiais, tinham envolvimento com crime, se já é possível afirmar isso com certeza. E, para além disso, como é que o senhor avalia a operação de ontem sem uma presença mais efetiva das forças de segurança e do governo dentro do Complexo do Alemão e de outras comunidades? Eu digo uma ocupação permanente do Estado nessas comunidades, do ponto de vista de fazer a operação e depois sair e voltar de novo, que é o que a gente sempre tem visto. Muito obrigado. Desculpa, a minha pergunta foi? Se o governo já tem certeza que todos os mortos são envolvidos com crime. Como é que funciona aqui, até porque a gente tem um respeito a todo o processo de perícia, a todo o processo de fiscalização dos órgãos de controle, e a gente tem que ser muito responsável por isso. A nossa contabilidade, ela começa na hora que esses corpos entram no IML. Nós não contabilizamos por imagem, vídeo, foto. A Polícia Civil, sobretudo, tem uma responsabilidade enorme de saber quem era cada uma daquelas pessoas, identificar, então, assim, isso é um trabalho muito criterioso, até porque nós somos cobrados por isso, inclusive pela DPF. Então, assim, eu não posso fazer balanço antes de todos entrarem. Ainda que isso demore um pouco, daqui a pouco fica uma guerra de número. A gente ouve 30, 20, 150, 200, 500. Nós não vamos trabalhar assim, até porque tem credibilidade nos dados. Mas, desculpa, governador, mas a própria polícia disse ontem que os 60 eram suspeitos. Isso é com certeza. Na verdade, a polícia, o dado oficial que o secretário Felipe me passou agora são 58. Por enquanto, são 58 dados oficial que nós temos. Esse dado vai mudar. Não, esse dado vai mudar com certeza. O que eu estou falando é que não é maior ainda, porque o trabalho de perícia não terminou. 58 suspeitos, né? Por que? 58 sendo os 4 policiais. Então são 54. O dado oficial nesse momento são 54 de mortos. Não. 58 mortos e 54 suspeitos. E quais são os indícios que nos levam a crer que todos eram criminosos? Sendo bem sincero com vocês. Porque o conflito não foi em área edificada. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém
passeando na mata num dia de conflito. E por isso a gente pode tranquilamente classificar, e se tiver algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. E ele será, ainda que se tenha alguma pessoa que por um acaso possa ter acontecido uma situação, será absurdamente extraordinário e nós corrigiremos assim que o dado oficial chegar. Então, esse é o dado real agora e o critério que nós garantimos hoje, nós falamos hoje com a tranquilidade que são criminosos, porque no planejamento da operação, muito bem feito, inclusive, estava esse conflito não ser em áreas edificadas para que aquela população não sofresse. Isso fez parte do planejamento. E a ajuda do governo federal, eu já falei ontem... Não, governador, sobre a ocupação permanente depois nas comunidades. Vai ser agora um segundo momento. Eu estou esperando essa conversa hoje com o governo federal. Isso aqui, gente, não é o PP2. A UPP, você pergunta aos prefeitos de Angra, de Búzios, de Resende, de Campos, de Macaé, o que eles acham dela. O governo do Rio de Janeiro não faz acordo para ter índice bom. Nós queremos resolver o problema. A agenda aqui não é política, não é eleitoral. A agenda aqui é de solução de um problema que afeta milhões de cariocas e fluminenses hoje. E por isso nós não vamos entrar em politicagem aqui. Nós trataremos esse assunto de maneira séria, de maneira técnica e de maneira construtiva para uma sociedade livre. Essa é a máxima e a tônica do governo do Estado do Rio de Janeiro sob a liderança do governador Cláudio Castro. Obrigado, governador. Então, próxima pergunta com a repórter Rafaela Gama, do jornal O Globo. Bom dia. Bom dia, governador. Tudo bem? Eu queria saber se nesse encontro com os governadores, que o senhor teve agora de manhã, vocês trataram da PEC da segurança, que é um assunto que eu sei que os senhores já se manifestaram contra no passado, se teve alguma mudança em relação a isso. E sobre o governo, sobre o seu encontro com o governo federal, como é que ficou essa tratativa depois? Está previsto mais um encontro no futuro? Obrigada. Não foi tratado sobre a PEC, ninguém falou de PEC. O assunto foi 100% Rio de Janeiro. E o problema das lideranças criminosas deles, que estão aqui no Estado, então não teve essa conversa. E ontem a única tratativa minha com o ministro Rui Costa foi a questão das referências para os presídios federais. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos esperando uma sinalização deles hoje. Já sinalizaram que virão, mas ainda não sinalizaram quem virá e nem que horas que será isso. A próxima pergunta com a repórter Rafaela Cascado, da CNN. Bom dia, Rafaela. Bom dia, governador. Rafaela Cascardo, da CNN, estamos ao vivo na programação. O senhor já conversou com alguns governadores, né? Hoje a minha pergunta é se houve de ontem para hoje algum contato do senhor com o governo federal, até levando em consideração também a repercussão da sua fala de ontem, foi vista como uma crítica ao governo federal. Então, se houve alguma conversa de ontem para hoje com o governo federal, se alguma possibilidade foi levantada nessa conversa, caso tenha acontecido, para daqui para frente, né? O que pode ser feito daqui para frente, se o senhor fez algum novo pedido, enfim, isso aconteceu? Se não, por quê? O senhor pretende que aconteça? Na verdade, falamos ontem, rapidamente, o ministro Rui Costa me ligou perguntando o que a gente estava precisando. Na primeira ligação, eu falei que naquele momento nada, porque eu ainda ia me reunir no fim do dia, como eu fiz com a nossa cultura de segurança. Depois dali, liguei de volta, aí fui eu que liguei para o ministro Rui Costa, solicitando as vagas nos presídios federais, e à noite o gabinete do ministro Lewandowski fez contato com o meu gabinete, dizendo que ele tinha interesse de vir hoje aqui no Rio de Janeiro e que teria uma reunião de manhã com o presidente e que depois ele diria a hora que viria aqui. Nós estamos esperando esse contato ainda deles. Provavelmente devem estar em reunião ainda para não terem ligado, totalmente natural. Para encerrar, governador, então agora a pergunta do repórter Matheus Maciel, da CBN. Governador, bom dia. Eu queria saber, em relação a esse encontro mais tarde com algum representante do governo federal, se há a possibilidade do
solicitar a abertura de uma GLO, já que a nossa apuração em Brasília aponta que o governo federal tem sinalizado a possibilidade deles aceitarem se isso for sinalizado também pelo governo do Estado. Eu vou dizer que a tônica da nossa conversa com o governo federal, em primeiro lugar, que eu não tenho nenhuma condição, nem pretendo dizer ao governo federal qual é o instrumento que ele vai utilizar para ajudar. Eu acho que isso é um problema deles. Por isso, o senhor pediu o GLO, eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Da mesma forma que eles não têm a ver da maneira que eu ajudo. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir se o instrumento deles é GLO ou não é. Isso é um problema do governo federal. Eu não tenho condição de dizer para ele um instrumento jurídico que ele vai usar para me ajudar. Então, diferente até do que foi dito, o governador nunca pediu uma GLO. Não cabe ao governador algum pedir GLO. O governador tem que pedir ajuda, tem que pedir gente, tem que pedir infraestrutura, tem que pedir recursos, tem que pedir maquinário, tem que pedir inteligência. Então, isso tudo será conversado. Quem sabe a montagem de um escritório, de um comitê permanente aqui, efetivo, diferente do que aconteceu na época do que a gente fez de lavagem de dinheiro, que mudou o ministro, depois ninguém nunca mais participou dele, que seja algo efetivo e permanente para que a gente possa diminuir a capacidade bélica, a capacidade financeira dessas organizações criminosas. Que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você asfixiar bélica e financeiramente essas organizações criminosas e aí sim, todo investimento que o Estado está fazendo, investimento que passa de 16 bilhões de reais por ano, que esse investimento com certeza vai ter mais condição de dar um resultado efetivo. Então, eu não entendo, acho até que seja um desrespeito do governador dizer para eles qual instrumento que eles têm que usar, como seria de respeito eles dizer que instrumento que eu tenho que usar aqui. O instrumento é cada governo que define. O papel nosso é pedir ajuda, pedir integração, pedir apoio e o instrumento que define é o presidente com seus ministros. Obrigado, governador. E lembrando a todos que nós faremos uma coletiva de imprensa na cidade da polícia, onde as armas foram apreendidas. Muito bem. Nós acompanhamos a coletiva de imprensa do governador Cláudio Castro, que trouxe várias informações, mas basicamente só atualizando você, daqui a pouco vai ter uma coletiva no Rio de Janeiro, no Palácio da Polícia, na cidade da Polícia, onde vai ter uma atualização dos números, uma atualização oficial. Mas chamou a nossa atenção os dados que o governador trouxe neste momento. Oficialmente, o governador acabou de falar, você acompanhou comigo na coletiva, são 58 mortos oficialmente, sendo 54 suspeitos e 4 policiais. Mas a fala do governador Cláudio Castro foi muito clara, esse número vai aumentar ainda mais. Isso porque, como você acompanhou nessa edição do Ara News, moradores das comunidades encontraram dezenas de corpos e esses corpos foram colocados em uma praça de uma comunidade. Esses corpos, assim como o governador disse, eles vão entrar na contabilidade assim que estiverem no IML. E o governador disse que esse processo vai levar um tempo. Mas ele também disse que na coletiva de daqui a pouco, que vai ser realizada na polícia, vai ter um balanço sobre essa operação. Também há a expectativa de como vai ser esse contato entre o governo federal e o governo estadual. Neste momento, está sendo realizada uma reunião entre autoridades do governo federal que nós conseguimos confirmar a presença de ministros. Está sendo realizada neste momento. Informação que chega aqui para mim no meu celular, está sendo realizada no Alvorada. Tem ministro da Defesa, tem ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, também tem o diretor-geral da Polícia Federal, além também do ministro da Defesa e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, além de outros ministros. Como você acompanhou comigo ao vivo, o governador Cláudio Castro está esperando uma ligação, possivelmente de Lewandowski, para uma reunião presencial ainda hoje.
depois dessa reunião no Alvorada. Fato é, várias autoridades estão mobilizadas e nós estamos acompanhando todos os desdobramentos dessa mega operação que foi realizada ontem no Rio de Janeiro e parou a cidade e, inclusive, tem reflexos até hoje, principalmente para as pessoas que não puderam estudar e para a população que acaba ficando refém dessa violência urbana que o crime organizado tem na cidade. Só enfatizando mais uma fala do governador Cláudio Castro, ele foi muito categórico em dizer que a operação ficou concentrada em uma área de mata. E isso seria um reflexo no número daqueles corpos que ainda não foram contabilizados, mas ele afirma que há uma grande possibilidade que essas pessoas sejam criminosas, que esses suspeitos que estão ali, que os corpos foram colocados na comunidade.